capítulo 6, versículo 14 em diante. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O que essa palavra, entre as infinidades de revelações, que as revelações da palavra de Deus não tem fim, não tem limite, as revelações que vêm do Senhor não tem fim, não tem limite. Hoje eu quero te dizer que o Espírito trouxe dentro do meu espírito aqui, santificação. Não tem jeito. Santidade é o caminho para você ver milagre de Deus, e para você ver Deus mais de perto, e para você contemplar Deus de uma maneira que nenhum outro contemplou. Amém. Santidade é o caminho. É me apartar daquilo que eu sei que aborrece a Deus e começar a praticar aquilo que eu sei que vai glorificar o nome do Senhor, que obviamente é a sua própria palavra. Deus é servido, Deus é adorado, Deus é glorificado pela sua própria palavra. E as nossas atitudes dentro dessa palavra vai refletir uma vida de glória para Deus. Paulo vai escrevendo aqui de uma maneira brilhante, uma sabedoria que o Espírito de Deus deu, revelou. Olha, não vos prendais em jugo desigual, não adianta. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre Deus e Satanás. Não há comunhão entre o reino de Deus e o reino das trevas. Não há. A gente convive dia a dia com pessoas que estão no mundo. Claro, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu não falo mais com ninguém ímpio. Você está sendo ignorante. Como é que Deus vai te usar para pregar para Ele? Falar com Ele, falar com ela é uma coisa. Andar com Ele, andar com ela é outra, bem diferente. Concordar com Ele, concordar com ela é outra, bem diferente. Quem aqui, você que está ouvindo essa mensagem, nunca engoliu alguma coisa errado? Mas poxa, aquela pessoa me trata tão bem, é meu amigo, eu fiquei com vergonha de dizer isso na frente dele, na frente dela, que eu não concordava. Acabou concordando, se meteu em jugo desigual, aborreceu o Espírito de Deus. Nós temos que mostrar nossa posição como cristãos, como servos de Deus, como serva de Deus, de uma maneira radical na frente de quem tiver. Não podemos tratar aqueles que não são servos como servos. Não podemos tratar o ímpio como se o ímpio fosse justo. Não podemos nos meter em jugo desigual. Osés profetizou, capítulo 6, versículo 3: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? Paulo vem descrevendo. E que consenso tem o templo do Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. Você sabe o que significa vós sois templos do Deus vivente? O nosso corpo é a morada que Deus escolheu para o Espírito dele. Deus não habita em templos, está escrito, feito por mãos humanas. Não adianta meter um lugar com 3 andares, galeria, estacionamento, placa luminosa. Deus não habita nisso. Deus habita onde o Espírito dele está, e o Espírito dele está onde a palavra dele está.
A palavra de Deus está dentro de você, o Espírito de Deus está dentro de você, Deus está dentro de você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem nos fez, quem nos criou foi Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita no homem e na mulher que Ele criou e que obviamente confessa o seu nome e o tem como único Senhor e Salvador. Nos últimos tempos, uma parábola que tem batido forte dentro do meu espírito é a parábola do semeador. Parábola do semeador, muita gente pensa que é para ímpio. Parábola do semeador é para o crente. É para o crente. O semeador saiu a semear. Ele está semeando o quê? Semente. Essas sementes são o quê? Palavras. E quem é que Deus quer que dê ouvido às suas palavras? Aqueles que o temem, o servem e o amam. Essa palavra é para o crente. E às vezes, por causa de julgo desigual, como o diabo tem roubado a palavra à beira do caminho. As aves do céu simbolizam os demônios, como eles têm pego a palavra à beira do caminho, por causa do julgo desigual. Nós temos que ter consideração por aqueles que servem ao Senhor. Não há comunhão e não há aliança entre o crente e o ímpio, não tem jeito, não há. Você pode tratar bem, considerar a pessoa bem, tratar legal, comunhão não tem como haver, não tem como. Não há comunhão entre Deus e as trevas. Se estamos no reino de Deus, como é que a gente vai andar em comunhão com quem está nas trevas? Isso tem que ser de uma maneira bem clara e bem radical, doa quem doer, aonde for, na cara de quem for, em que lugar nós estivermos. Volto a dizer aqui o que eu já tenho falado muito nesse lugar: muita gente no dia do arrebatamento da igreja vai ficar por causa de outro, que tu nem imagina. Vai ficar por causa de outro, tu nem imagina. O homem disse: Senhor, disse para Jesus, deixa eu sepultar meu pai. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos, tu vem e segue-me. Olha só, olha que coisa tremenda. É Deus em primeiro lugar, é Deus acima de tudo, é Deus o nosso alvo, é Deus o nosso objetivo, é agradar a Deus. Se o que está andando contigo tem o desejo também de agradar a Deus, olha que maravilha. Mas como é que tu vai andar com aquele, com aquela que não quer agradar a Deus? Não tem como, não há comunhão, não há como. Aí ele escreve assim no versículo 16, no 16 não, 17: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e não vos receberei. E não vos toquei nada imundo, e eu vos receberei. E eu vos receberei. Versículo 17: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não tocar em nada imundo. O que significa isso? Sair do meio deles e não tocar em nada imundo. É você não trazer para a tua vida tudo aquilo que tu sabe que está errado, mas que está sendo trazido a você pela vida do outro. Aquela velha história, né? Bom, isso aqui que eu ganhei é roubado, mas não fui eu que roubei. Bom, aquele lugar ali eu sei que aquilo ali está tudo errado, mas não fui eu que errei. Não traga para a tua vida, não participe com isso. Realmente leve uma vida de santificação para glorificar a Deus. Não tem jeito, gente. Tem coisas, o Evangelho, ele é simples, tão gloriosamente simples e maravilhoso, que às vezes o homem não entende a simplicidade do Evangelho, e o próprio homem, a própria mulher, quer se embaraça com as coisas do mundo, por não entender a simplicidade que tem aqui. Para cada parte do nosso ser, corpo, alma, espírito, para cada parte da nossa essência, Deus tem uma palavra que nos dá graça. Lembra que ele disse para o próprio Paulo, quando ele não suportava aquele espinho na carne, ele não estava aguentando, ele orou, porque o Senhor tirasse, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta.
Aí entra o que a gente estava falando aqui sobre maturidade espiritual, né? Com essa palavra, Jesus disse para Paulo: Paulo, vou te ensinar o caminho do amadurecimento. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça se Deus não permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Nada te acontece, você que ama e guarda a palavra de Deus, sem a permissão de Deus. Só que tu encontra alguém glorificando a Deus por alguma coisa que está passando, que a pessoa esteja sendo, para ela, incomodada. Paulo estava com espinho na carne. Ele chega ao ponto de dizer: poxa, o mensageiro de Satanás está me esbofeteando de dia e de noite. Ele usou essa expressão. Não tinha demônio nenhum dando na cara de Paulo, não, batendo, não. Ele usou essa expressão de tamanha angústia que ele estava passando por uma situação que a Bíblia não revela. Era um espinho na carne. Como era esse espinho? A Bíblia não revela. E tem gente que quer estar acima da Bíblia. Não, aquele espinho é o seguinte: não, faça isso, não cometa esse erro, não queira ser maior que a Bíblia. A Bíblia é maior do que nós. A Bíblia não revela. Tinha um espinho na carne, claro. Tinha um mensageiro. Paulo usou a expressão mensageiro de Satanás, esbofeteando. Então, ser um mensageiro de Satanás era um demônio batendo em Paulo. Meu querido, já leu a carta de João? Aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Então, como é que tinha um demônio batendo nele? Ele usou essa expressão para tentar mostrar a tamanha aflição que ele estava passando e estava vivendo. Mas depois que ele ouviu a palavra de Deus dizendo a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, olha só, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu Deus, depois disso tu não vê mais ele se queixando. Tu não vê. Não é pecado você entrar com uma aflição em oração diante de Deus. Claro que não, pois é diante de Deus que a gente tem que orar. Filipenses 4:6 não está dizendo lá? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão dos santos, que ele vem dizendo que nós temos que colocar diante do Senhor nossas orações com súplicas e ações de graça diante de Deus. Ele vem dizendo isso lá. Mesmo Paulo entendeu, falou: não, primeiro coloca diante de Deus a tua oração com súplica, com ações de graça. Chega primeiro diante do trono de Deus. Ele escreve lá para os Filipenses dizendo assim: primeiro diante de Deus. Mas sabe que quando tu levantar da oração, acredite, Deus já deu uma palavra a respeito daquilo que você está vivendo. Se Deus tem plano em você, contigo, se Deus tem interesse em você, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar para que o que Ele quer chegue até a tua vida. Para isso Ele te mostra, como foi lido aqui: não vos aprendeis, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Para isso Ele está mostrando: cuidado para o ímpio não te embaraçar. Fica no caminho da santidade, da santificação, porque o que é de Deus para a tua vida vai chegar. Não é você que corre atrás. Não é você que corre atrás. É Deus que vai trazer. É Deus que fará chegar isso até você. É Deus que mostrará. É Ele que levantará o caminho. É Ele que levantará o lugar. É Ele que te porá nos lugares altos. Ele te fará chegar a alcançar aquilo que Ele mesmo te prometeu. Deus, não é outro, é Deus. O meu papel é andar no caminho da santificação. E o plano de Deus vai se cumprir dentro daquilo que Deus tem para a gente. Então você que está ouvindo essa palavra, esconde no teu coração. Não vos prendais a um jugo desigual. Não vos prendais. Não se envolva, não se embarace. Não se embarace. Não faça trato, não faça negócio, não se envolva. Vai prejudicar a tua vida. Porque Jesus é a porta na vida do crente que impede o diabo de entrar e de tocar. Mas na vida do ímpio,
não tem porta. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória. Sem Ele, nada podemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus.